We sat here this evening just before Sentamos juntos essa noite e nessa maravilhosa reunião, nesse maravilhoso edifício, we filled the building. e preenchemos todo o edifício And we've been spiritually fed in e fomos the building all day long. inspirados This is a conference. e saciados por maravilhosos treinamentos, por esses maravilhosos líderes do sacerdócio. Studied long about what I might say tonight. Durante orei por muito tempo para saber o que falar a vocês. Pensei muito nos desafios que temos, que nos enfrentamos todos os dias, que nos deixa assoberbados. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre esses assuntos essa noite. Young man. Some will apply to those in middle age. Alguns vão falar aos jovens, aos mais adultos. Espero que todos possam suportar isso. By declaring Eu queria começar declarando, irmãos, for us to be together. tem sido bom estarmos juntos essa noite. Ouvimos mensagens maravilhosas e oportunas sobre o sacerdócio de Deus. Todos fomos edificados e inspirados. Nesta noite, gostaria de abordar assuntos que não me saíram da mente nos últimos tempos e me senti inspirado a compartilhar com vocês. De um modo ou outro, todos se relacionam com a dignidade pessoal exigida para se receber e exercer o sagrado poder do sacerdócio que possuímos. I began by reciting to you Gostaria de começar lendo algo da seção 121 de Doutrina e Convênios. the rights of the priesthood. Os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu. Powers of heaven E os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos, a não ser de acordo com os princípios da retidão. that they may be conferred upon Que eles nos podem ser conferidos, é verdade, we undertake to mas quando nos propomos a encobrir nossos pecados ou satisfazer nosso orgulho, nossa vã ambição, ou exercer controle ou domínio ou coação of the children of sobre a alma dos filhos dos homens em qualquer grau de iniquidade, eis que os céus se afastam, the Spirit of the Lord is o Espírito do Senhor se magoa, withdrawn. e quando se afasta, amém, para o sacerdócio ou a autoridade desse homem. Brethren, Irmãos, definitive word of the Lord. essa é a palavra definitiva do Senhor sobre sua autoridade divina. Não podemos duvidar quanto à obrigação que isso coloca sobre os ombros de cada um de nós que possuímos o sacerdócio de Deus. Viemos à Terra em tempos conturbados. Moral compass of the man A bússola moral das multidões desviou-se gradualmente para uma posição em que quase tudo é permitido. long enough Já vivi o suficiente para testemunhar grande parte da metamorfose ocorrida nos valores morais da sociedade. Antigamente, os padrões da igreja e os da sociedade eram em grande parte compatíveis. wide chasm between Mas hoje há um grande abismo entre nós, que está se tornando cada vez maior. Muitos filmes television shows e programas de televisão retratam comportamentos que estão em franca oposição às leis de Deus. do not subject yourself Não submetam às insinuações ou à total imundície que com frequência neles encontramos. A letra de grande parte da música atual cai nessa mesma categoria. A linguagem profana tão difundida à nossa volta hoje em dia jamais seria tolerada num passado não muito distante. the Lord's name O nome do Senhor over é tomado again. em vão muitas e muitas vezes. Relembrem comigo o mandamento, um dos 10. Revealed to Moses
que o Senhor revelou a Moisés no Monte Sinai. Thou shalt not take, Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, for the Lord porque o Senhor hold him guiltless não terá por inocente his name. o que tomar o seu nome em vão. Close quote. I am sorry that any of us Entristece-me saber que qualquer um de nós esteja sujeito à linguagem profana e rogo para que não a usem. implore you Imploro or do anything que não digam nem façam qualquer coisa da qual não possam se orgulhar. be away. Permaneçam completamente afastados da pornografia. Allow yourself to view it Não se permitam vê-la, jamais. proven to be an addiction. Comprovou-se que ela é um vício dificílimo de se vencer. Abstenham-se de bebidas alcoólicas, de fumo ou de qualquer outra droga, que também são vícios que lhes serão difíceis de sobrepujar. What will protect you? O que vai protegê-los do pecado e do mal que os rodeiam? Maintain that a strong testimony Mantenho e afirmo que um forte testemunho de nosso Salvador e de seu Evangelho vai ajudá-los a manterem-se seguros. the Book of Mormon. Se ainda não leram o livro de Mormon, leiam-no. I will not ask for a show of hands. Não vou pedir para que levantem as mãos quem leu. If you do so prayerfully, Se fizeram isso em espírito de oração e com sincero desejo de conhecer a verdade, o Espírito Santo vai manifestar a verdade dele a vocês. Se ele for verdadeiro, e realmente é, então Joseph Smith foi um profeta que viu Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo. A igreja é verdadeira. Se ainda não tem um testemunho dessas coisas, façam o que for necessário para obtê-lo. it is essential É essencial que vocês tenham seu próprio testemunho, testimonies of others porque o testemunho dos outros only so far. não vai levá-los muito longe. Depois de adquirido, seu testemunho precisa ser mantido vivo e forte, por meio da obediência aos mandamentos de Deus e pela oração e estudo regular das Escrituras. Frequentem a igreja. Vocês, rapazes, frequentem um seminário ou um instituto, se houver no lugar em que moram. Be anything amiss in your life, Se houver qualquer coisa errada em sua vida, há um caminho de volta para vocês. cease any unrighteousness. Cessem todas as iniquidades. Conversem com seu bispo. Seja qual for o problema, ele pode ser resolvido com o devido arrependimento. Vocês podem tornar-se limpos novamente. O Senhor disse, referindo-se aos que se arrependem: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. E eu, Senhor, deles não mais me lembro. O Salvador da humanidade se descreveu como alguém que estava no mundo, mas não era do mundo. Nós também podemos estar no mundo sem ser do mundo. Se rejeitarmos conceitos e ensinamentos falsos e permanecermos fiéis Which God has commanded. ao que Deus ordenou. Now, I thought a lot lately about you Tenho pensado muito em vocês, rapazes, aged to marry. que estão em idade de casar. But you have not yet felt to do so. Mas ainda não decidiram fazê-lo. I see lovely young ladies, Vejo moças adoráveis que desejam casar families, e criar uma família, their opportunities are mas suas oportunidades estão limitadas porque há tantos rapazes que adiam o casamento. Essa não é uma situação nova. Muito foi dito a esse respeito pelos presidentes anteriores da igreja. Quero compartilhar com vocês apenas um ou dois exemplos dos seus conselhos. O presidente Harold B. Lee doing our duty disse: não estamos cumprindo nosso dever como portadores do sacerdócio se passarmos da idade de casar e fugirmos de um casamento honroso com uma dessas adoráveis mulheres. President Gordon B. O presidente Gordon B. Hinckley disse o seguinte: My heart reaches out
Sinto o coração tocado por nossas irmãs solteiras que anseiam por casar-se e não parecem conseguir. Tenho bem menos compaixão pelos rapazes que, pelos costumes de nossa sociedade, têm a prerrogativa de tomar a iniciativa nesse assunto. Mas, em muitos casos, deixam de fazê-lo. Sei que há muitos motivos pelos quais vocês podem estar hesitantes em dar o passo para o casamento. Se estiverem preocupados com o sustento financeiro de uma esposa e família, asseguro-lhes que não é vergonha um casal ter de pechinchar e economizar. É geralmente nessa época desafiadora que vocês vão se tornar mais próximos, ao aprenderem a sacrificar-se e a tomar decisões difíceis. Talvez tenham medo de fazer a escolha errada. Quanto a isso, eu digo que precisam exercer a fé. Encontrem alguém que lhes possa ser compatível. Compreendo que não serão capazes de prever todos os desafios que podem surgir no casamento, mas tenho certeza de que quase tudo pode ser resolvido se forem flexíveis e se estiverem comprometidos a fazer de seu casamento dar certo. Talvez estejam se divertindo um pouco demais com a vida de solteiro, com viagens extravagantes, com a compra de carros e brinquedos caros, ou simplesmente levando a vida despreocupadamente com os amigos. Encontrei grupos de rapazes realizando atividades juntos. E admito que me perguntei, por que não estavam saindo com boas moças? Irmãos, há um momento de se pensar seriamente no casamento e de procurar uma companheira com quem desejem passar a eternidade. Se vocês escolherem com sabedoria e se comprometerem a ter sucesso no casamento, nada há nesta vida que lhes trará maior felicidade. Quando se casarem, irmãos, desejarão casar-se na casa do Senhor. Para vocês que possuem o sacerdócio, não deve haver outra opção. Tomem cuidado para não destruir sua elegibilidade para esse casamento. Vocês podem continuar seu namoro dentro dos devidos limites e, ainda assim, desfrutar momentos maravilhosos. Irmãos, quero agora passar a um outro assunto que me senti inspirado a abordar com vocês. Nos 3 anos, desde que fui apoiado como presidente da igreja, creio que a responsabilidade mais triste e desanimadora que tive foi a de ter que lidar com cancelamentos de selamentos. Cada um deles foi precedido de um feliz casamento na casa do Senhor, onde um casal amoroso iniciou uma vida nova juntos, ansiando por passar o resto da eternidade um com o outro. E então passaram-se os meses e anos, e por um motivo ou outro, o amor morreu. Pode ser devido a problemas financeiros, falta de comunicação, temperamentos descontrolados, interferência da família, envolvimento com o pecado. Há inúmeros motivos. Na maioria dos casos, o resultado do divórcio não deveria ser o resultado final. A grande maioria dos pedidos de cancelamento de selamento parte de mulheres que tentam desesperadamente fazer o casamento dar certo, mas que no final não conseguiram sobrepujar os problemas. Escolha uma companheira de modo cuidadoso e fervoroso. E quando se casarem, sejam ferrenhamente leais um ao outro. Vi um conselho inestimável numa placa emoldurada que estava na casa de meu tio e minha tia. Nela estava escrito: escolha seu amor. Ame a sua escolha. Há grande sabedoria nessas poucas palavras. O comprometimento no casamento é absolutamente essencial. Sua esposa é sua parceira igual.
No casamento, nenhum é superior ou inferior ao outro. Vocês caminham lado a lado, como filho e filha de Deus. Ela não deve ser menosprezada nem insultada, mas sim respeitada e amada. O presidente Gordon B. Hinckley disse: qualquer homem desta igreja que exercer sobre a esposa injusto domínio não é digno de possuir o sacerdócio. Ainda que ele tenha sido ordenado, os céus se afastarão. O Espírito do Senhor se magoará e haverá o amém para a autoridade do sacerdócio desse homem. O presidente Howard W. Hunter disse o seguinte sobre o casamento: a felicidade e o sucesso no casamento geralmente não é tanto uma questão de casar com a pessoa certa, mas sim de ser a pessoa certa. Eu gosto muito disso. O esforço consciente de fazer plenamente a sua parte é o elemento que mais contribui para o sucesso. Há muitos anos, na ala que presidi como bispo, tinha 1.080 membros naquela ala, por falar nisso. Era uma ala bem grande. E um bispo bem jovem. Mas ali havia um casal que vivia com desavenças muito sérias. Cada qual tinha certeza de sua própria opinião. Nenhum cedia ao outro. Quando não estavam discutindo, mantinham o que eu chamaria de trégua desconfortável. Certo dia, às 2h da manhã, recebi um telefonema do casal. Queriam conversar comigo e tinha que ser naquele momento. Arrastei-me para fora da cama, vesti-me e fui para a casa deles. Sentaram-se de lados opostos na sala, sem falar um com o outro. A esposa comunicava-se com o marido conversando comigo. Ele respondia para ela falando comigo. Pensei, de que modo vou conseguir unir esse casal? Orei por inspiração e tive a ideia de fazer-lhes uma pergunta. Eu disse: há quanto tempo vocês estiveram no templo para testemunhar um selamento no templo? Eles admitiram que fazia muito tempo. Em todos os outros aspectos, eram pessoas dignas que possuíam uma recomendação para o templo e que iam ao templo e faziam ordenanças por outras pessoas. Eu disse a eles: aceitam vir ao templo comigo na quarta-feira pela manhã, às 8h da manhã? Vamos testemunhar uma cerimônia de selamento. Ao mesmo tempo, os dois perguntaram: de quem será a cerimônia? Respondi: não sei. Será de quem quer que esteja se casando ali naquela manhã. Na quarta-feira seguinte, na hora marcada, reunimos-nos no templo de Salt Lake. Fomos os três a uma das belas salas de selamento sem conhecer uma única pessoa na sala, exceto o elder L. Ray L. Christensen, que era assistente do Quórum dos 12, um cargo dentre as autoridades gerais que existia na época. Depois ele foi o presidente do templo. O elder Christensen iria realizar a cerimônia de selamento de um casal naquela sala, naquela manhã. Quando entramos e sentamos, tenho certeza que a noiva e a família dela pensaram: devem ser amigos do noivo. E que a família do noivo pensou: eles devem ser amigos da noiva. Meu casal estava sentado num pequeno sofá com uns 30 centímetros de espaço entre eles. O elder Christensen começou dando alguns conselhos aos jovens que se casavam e o fez de um modo muito belo. Mencionou como o marido deve amar a esposa
como deve tratá-la com respeito e cortesia, honrando-a como a rainha do lar. Depois falou para a noiva sobre o modo pelo qual ela devia honrar o marido como o cabeça do lar e apoiá-lo de todas as maneiras. Percebi que, à medida que o Elder Christiansen falava para os noivos, meu casal foi se aproximando aos poucos um do outro. Em breve estavam sentando um ao lado do outro. O que mais me agradou foi que ambos se moveram na mesma velocidade. No final da cerimônia, meu casal estava sentado bem juntinho um do outro, como se fossem eles os próprios que estavam sendo casados. E os dois sorriam. Saímos no templo naquele dia, sem que ninguém soubesse quem éramos ou por que estávamos ali. Mas meus amigos estavam de mãos dadas ao se dirigirem para a porta de saída. Suas diferenças tinham sido deixadas de lado. Não tive que dizer uma única palavra. Vocês veem? Eles se lembraram do seu próprio casamento e dos convênios que fizeram na casa de Deus. Estavam comprometidos a começar de novo e esforçar-se mais dessa vez. Se algum de vocês, irmãos, está tendo dificuldade em seu casamento, peço que façam tudo o que puderem para reparar o que for necessário, a fim de que sejam tão felizes como eram quando seu casamento começou. Nós que nos casamos na casa do Senhor, fazemos isso para esta vida e por toda a eternidade, para depois nos empenharmos o quanto for necessário para que isso aconteça. Sei que há situações em que o casamento não pode ser salvo, mas sinto fortemente que, na maior parte dos casos, ele pode e deve ser salvo. Não deixem que seu casamento chegue ao ponto de estar em risco. Cabe a cada um de nós que possuímos o sacerdócio de Deus disciplinarmos para que estejamos acima dos caminhos do mundo. É essencial, porém, que sejamos homens honrados e decentes. Nossas ações devem ser irrepreensíveis. As palavras que falamos, o modo como tratamos as pessoas e a maneira que levamos a vida, tudo isso afeta a nossa eficácia como homens e rapazes que possuem o sacerdócio. A dádiva do sacerdócio é inestimável. Ela traz consigo a autoridade de agir como servos de Deus, de ministrar aos enfermos, de abençoar nossa família e outras pessoas também. Sua autoridade pode estender-se além do véu da morte, pelas eternidades. Nada há que se compare a ele no mundo inteiro. Protejam-no, entesourem-no e sejam dignos dele. Meus amados irmãos, que a retidão nos guie em todos os passos de nossa jornada pela vida. Que sejamos hoje sempre portadores dignos do poder divino do sacerdócio que possuímos. Que Ele abençoe nossa vida e que usemos para abençoar a vida dos outros, como fez aquele que viveu e morreu por nós. Sim, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Essa é minha oração. Em seu sagrado e santo nome. Amém.